Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando o batismo do Senhor e com isso nós encerramos, o tempo do Natal. Desde o Advento nós vamos nos preparando para receber o menino Deus. E após o nascimento de Jesus, nós temos nessa grande festa, que é a festa do batismo. Poderíamos pensar que Jesus, sendo Deus, ele não precisava ser batizado. De fato, ele não precisava, mas ele quis, justamente para mostrar a nós que nós somos esses continuadores da sua missão. Veja, a importância da festa de hoje mostra para cada um de nós essa grande graça que nós recebemos através do nosso batismo. É por isso que a igreja nos ensina a assumirmos o nosso compromisso de batizados e a correspondermos a esse chamado que Deus faz a cada um de nós. Na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro toma a palavra e diz: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Ele, pelo contrário, aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Veja, queridos irmãos, que embora sejamos muitos, embora sejamos todos diferentes, Deus nos chama a fazer parte de uma mesma família, de uma mesma igreja. Por isso que nós, enquanto cristãos, devemos nos unir para vivermos o nosso compromisso. O serviço e a disponibilidade da nossa vida, sobretudo, precisa estar fundamentada na graça que nós recebemos no batismo. E é por isso que a igreja vai nos ensinar esse caminho. Como nós já aprendemos, aqui na igreja nós estamos buscando o céu. E se nós estamos buscando o céu, para que um dia a gente possa alcançá-lo, nós precisamos assumir o compromisso do nosso batismo. Não podemos deixar que a graça que Deus derramou sobre nós se vá, ou passe despercebida pelas nossas mãos. E é por isso que, com muita profundidade, nós, enquanto católicos, enquanto cristãos, devemos assumir a responsabilidade daqueles que buscam estar no céu. E veja como que então nós vamos encontrar essa maneira de ser. Como que nós vamos encontrar a melhor forma de assumir a responsabilidade do nosso batismo? Sendo igreja. E como eu posso ser igreja? Em primeiro lugar, ter um coração disponível, ter um coração aberto, para que a graça de Deus alcance a sua vida e através de você possa alcançar outras vidas, porque essa deve ser a nossa missão. Jesus nos chama à conversão não simplesmente para nós ganharmos o céu sozinhos. Jesus nos chama à conversão não simplesmente para nós vivermos uma vida medíocre e egoísta, onde nós queremos a graça e não deixamos que o outro também tenha a mesma experiência. E é isso que hoje muitas vezes vai faltar em nossas comunidades paroquiais. Homens e mulheres que se comprometam com o seu batismo, mas que entendam e tomem consciência de que são evangelizadores. Por isso que Jesus nos dá este exemplo. Por isso que Jesus, sendo Deus, mesmo não precisando, porque o batismo de João Batista era um batismo de conversão, mas mesmo não precisando, Jesus vai para mostrar a cada um de nós que nós devemos fazer o mesmo. Mas sabe o que acontece, queridos irmãos? Nós fazemos o contrário de Jesus. Nós começamos, ao invés de colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos ensina, nós fazemos o contrário. Ao invés de amarmos a igreja, ao invés de amarmos o irmão, o que é que nós fazemos? Nós jogamos pedras na igreja.
nós julgamos o irmão, nós queremos ser juízes do outro. Veja, ao invés de sermos misericordiosos, nós agimos com maldade na vida do outro. Ao invés de praticarmos a justiça, nós agimos com injustiça. Isso não é assumir o compromisso de batizados. Isso não é ter um coração disponível para fazer a vontade de Deus. Por isso nós precisamos tomar cuidado. É por isso que nós, ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da nossa caminhada neste mundo, nós precisamos tomar cuidado, porque somos nós mesmos que nos condenamos, não é o inimigo de Deus. Muitas vezes somos nós, porque não queremos assumir a responsabilidade de sermos igreja, porque não queremos assumir a responsabilidade de sermos católicos, não queremos assumir a responsabilidade de batizados. Veja, o batismo para nós não é simplesmente aquele momento em que os nossos pais e os padrinhos vão se apresentar à igreja para que a gente se livre do pecado original. Não, não é simplesmente isso, é muito mais do que isso. É nós, ao longo da nossa caminhada, assumirmos os deveres de cristãos, de entendermos, como eu disse semana passada, que a nossa igreja e a nossa caminhada de fé não pode ser uma caminhada, como se eu estivesse no supermercado. Eu falava isso semana passada, onde nós vamos no supermercado e pegamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Não, nós precisamos ir além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Porque, amados irmãos e irmãs, se nós não tomarmos cuidado, nós correremos o risco de perder a nossa alma. Se nós não tomarmos cuidado, nós correremos o risco de escutar a vida inteira a palavra de Deus e chegar no final dela, perceber que nós perdemos o nosso tempo e nos condenamos, porque não vivemos com intensidade e com responsabilidade aquilo que Deus nos dá como missão. Por isso, a minha missão como sacerdote não pode ser negligenciada pela minha vontade própria. Da mesma forma, você que está sentado neste banco, vocês que estão nos assistindo em casa, não podemos negligenciar aquilo que é a vontade de Deus, que é o quê? Que nós construamos uma civilização do amor, que nós construamos o reino dos céus aqui já nessa terra. Por isso, queridos irmãos, na igreja não pode haver lugar de desunião. Não pode existir pessoas que queiram se achar melhores do que Deus. Não pode existir pessoas que queiram se achar melhor do que os outros, porque Jesus não nos ensina isso. Jesus diz: se vocês querem alcançar o reino dos céus, vocês devem se humilhar diante dos homens. Se vocês querem ser o primeiro no reino dos céus, seja o último diante dos homens. Mas o que muitas vezes nós vamos ver é o contrário disso. E por que isso acontece? Porque não aprendemos o que Jesus fez hoje. Não conseguimos compreender e não entra no nosso coração e na nossa cabeça o gesto que Jesus hoje realiza para nós. Volto a dizer, Ele não precisava disso, mas Ele quis mostrar a cada um de nós que nós somos, como igreja, como família, chamados filhos e filhas de Deus. Nós somos responsáveis pela criação da civilização do amor. Se você não assume o seu compromisso de batizado, se você não se dispõe a estar na igreja para somar, você não está assumindo o seu batismo. Você está brincando de ser igreja. E veja, aqui não tem lugar para pessoas que querem brincar de ser igreja. Aqui não tem lugar para pessoas que querem ser melhores do que os outros. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou e não é isso que a igreja nos ensina.
Se nós assumirmos o nosso compromisso de batizados, amados irmãos e irmãs, nós vamos entender que, sobretudo, os mandamentos não são fardos, não são regrinhas para que a igreja coloque a gente no nosso devido lugar, não. Se assumirmos o nosso compromisso de batizados, nós vamos entender que os mandamentos eu vivo por amor, que os mandamentos da igreja eu vivo por amor, não por uma obrigação que me é imposta, não por um fardo pesado, porque se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou para o inferno. Se eu não matar, eu vou para o inferno. Não. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, de assumir verdadeiramente o nosso batismo, o nosso compromisso. É por isso que aqui, numa comunidade paroquial, como chamados filhos e filhas de Deus, nós precisamos ser família. Não pode existir entre nós pessoas que não tenham o mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo querer, diferente do de Jesus. Se você sai da sua casa e vem para cá, você precisa ter o mesmo sentimento que o Padre, o mesmo desejo que o Padre de querer alcançar o céu, como família, como igreja. Mas, enquanto não assumirmos o nosso compromisso, enquanto não entrar na nossa cabeça a responsabilidade daquilo que fizemos há muitos anos atrás, da graça que a igreja derramou sobre nós, através da água, através do Espírito, nós vamos continuar infantis, brigando, discutindo, e a igreja cada vez mais, a paróquia, melhor dizendo, a comunidade, cada vez mais, sendo disseminada, cada vez mais se afastando da graça de Deus. Porque veja, a igreja não morre, a igreja continua sendo a mesma. Mais de 2000 anos, homens e mulheres se levantaram contra ela, e ela não caiu, e não cairá, porque é o Espírito Santo que renova todos os dias a igreja. Através de quem? Através das autoridades eclesiásticas, através do sumo pontífice, através dos bispos, através dos sacerdotes, através daqueles que assumem o compromisso de viver verdadeiramente o seu batismo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta é a hora de nós voltarmos para a casa de Deus. Esta é a hora de nós entendermos que o seu serviço na igreja não é por causa do padre, não é por causa do fulano de tal que me chamou a fazer parte da pastoral, não é por causa da minha mãe ou do meu pai que me obrigou a ser da pastoral tal, não. É por causa do seu batismo que você está aqui. É por causa do compromisso que você assumiu de ser batizado, e por isso deve então sentir na obrigação de assumir a missão que Jesus te deu. Não foi o padre João Paulo que deu a missão a vocês, não foi o fulano de tal que deu a missão a vocês, foi Deus que através do seu batismo imprimiu esse caráter transformador que pode renovar a sua vida, a vida da igreja e a vida dos outros. Por isso, queridos irmãos, para vivermos e sermos uma igreja viva, para estarmos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, é hora de olharmos para nós, e não olharmos para trás, mas a partir de agora, e entender, eu preciso ser melhor, assumindo o meu compromisso de batizado, e assim, nós verdadeiramente construiremos uma civilização do amor. Amém?